Feche os olhos. Imagine-se em um tempo muito distante. Imagine um mundo antes das cidades, antes das estradas e das luzes elétricas, antes das fazendas, até mesmo antes do metal, quando ferramentas eram feitas de pedra e ossos. Esta é a era dos homens das cavernas, nossos ancestrais que viveram há milhares de anos. Eles habitavam cavernas escuras e frias, usando o fogo para aquecer e proteger. Imagine uma época em que o céu noturno era o único teto e a terra guardava mistérios em cada esquina. Cada estrela no céu era um enigma. Cada som na noite, um possível perigo. Esta é uma jornada de volta ao início da humanidade, um vislumbre da vida daqueles que primeiro chamaram nosso planeta de lar. Eles exploravam cavernas em busca de abrigo, enfrentando desafios inimagináveis. Esses primeiros humanos não eram tão diferentes de nós. Eles formavam laços familiares, cuidavam uns dos outros e compartilhavam histórias ao redor do fogo. Eles sentiam amor, medo e alegria. Suas emoções eram tão profundas e complexas quanto as nossas. Eles lutavam para sobreviver em um mundo cheio de perigos. A caça era uma necessidade diária, e cada dia trazia novos desafios. Mas a história deles é onde a nossa começa. A evolução nos trouxe até aqui, mas nossas raízes estão profundamente ligadas a esses tempos antigos. Vamos voltar no tempo e explorar o mundo deles. Um mundo de cavernas, caçadas e a luz bruxuleante do fogo. Um mundo onde cada pintura na parede da caverna conta uma história, e cada chama de fogo ilumina o caminho para o futuro. A caverna era mais do que apenas um abrigo. Era um santuário, um refúgio onde a vida florescia em meio à escuridão. Seu interior fresco e escuro oferecia refúgio do sol escaldante e dos ventos cortantes, proporcionando um alívio bem-vindo para aqueles que buscavam proteção. As paredes ásperas de pedra ofereciam proteção contra predadores, criando uma barreira segura contra os perigos do mundo exterior. Lá dentro, uma fogueira queimava no centro, projetando sombras dançantes e enchendo o ar com calor e o aroma de madeira queimada. A luz da fogueira iluminava os rostos dos habitantes, criando um ambiente acolhedor. Essa fogueira era o coração da caverna, uma fonte de luz, calor e conforto. Era ao redor dela que a vida social da caverna girava, um ponto de encontro para todos. Famílias se amontoavam ao redor das chamas, compartilhando histórias e refeições. As histórias contadas passavam de geração em geração, mantendo viva a tradição e a cultura. Crianças brincavam na luz bruxuleante, suas risadas ecoando pelas paredes da caverna. Elas corriam e se escondiam, transformando o espaço em um playground mágico. Esta era a casa, um lugar de segurança e comunidade em um mundo cheio de incógnitas. A caverna não era apenas um abrigo físico, mas também um lar espiritual, onde laços eram formados e a vida em comunidade prosperava. Os homens das cavernas eram um povo engenhoso e resiliente. Eles viviam em um mundo cheio de desafios e perigos, mas sua capacidade de adaptação e inovação os ajudou a sobreviver. Homens, mulheres e crianças, todos desempenhavam papéis vitais em sua sobrevivência. A vida na caverna exigia uma colaboração constante e um entendimento profundo das necessidades da tribo. Os homens, geralmente mais altos e musculosos, eram geralmente os caçadores. Eles treinavam desde jovens para enfrentar as feras que habitavam seu mundo. Eles enfrentavam mamutes lanudos e preguiças gigantes, armados com nada além de lanças e sua coragem. Cada caçada era uma batalha pela sobrevivência, onde a força e a estratégia eram cruciais. Caçador. Nós confiamos em nossa força, astúcia e trabalho em equipe. Sem isso, não poderíamos trazer comida para nossa tribo. Cada caçada é um teste de nossa bravura. A união do grupo é o que nos permite enfrentar os maiores desafios. As mulheres, embora geralmente menores em estatura, eram as coletoras e cuidadoras. Elas desempenhavam um papel igualmente crucial na tribo. Elas possuíam um profundo conhecimento de plantas e seus usos,
fornecendo alimento e remédios para suas famílias. Sem elas, a tribo não poderia prosperar. Coletora. Nosso conhecimento da terra é essencial. Cada planta, cada raiz tem seu propósito e valor. Cada planta, cada raiz tem seu propósito. As mulheres ensinavam essas habilidades às crianças, garantindo que o conhecimento fosse passado de geração em geração. Crianças, cheias de energia e curiosidade, aprendiam os costumes de seu mundo, explorando e descobrindo os segredos da natureza ao seu redor, preparando-se para ocupar seu lugar na tribo. Desde cedo, elas eram ensinadas a importância da comunidade e do trabalho em equipe, garantindo a continuidade da vida na caverna. A caça não era apenas sobre comida, era uma questão de vida ou morte. Cada caçada bem-sucedida significava sobrevivência por mais um dia. Os homens saíam antes do amanhecer, seus passos silenciosos enquanto rastreavam suas presas. Eles contavam com força, astúcia e trabalho em equipe para derrubar animais muitas vezes maiores que eles. Caçador. A emoção da caça, a adrenalina de enfrentar um mamute, está entrelaçada na estrutura de nossas vidas. É um teste de habilidade e bravura, uma dança com o perigo que determina nosso destino. Era um teste de habilidade e bravura, uma dança com o perigo que determinava seu destino. Seu conhecimento do mundo natural era vasto e essencial para sua sobrevivência. Coletora. Elas compreendiam os ritmos das estações, a linguagem das plantas e o delicado equilíbrio da vida em seu ambiente. Os homens das cavernas eram mestres em seu ambiente, criando ferramentas com os materiais disponíveis. Pedra, madeira e osso eram transformados em instrumentos engenhosos que auxiliavam em suas vidas diárias. Pedras afiadas tornavam-se facas e pontas de lança, essenciais para caçar e preparar alimentos. A madeira era esculpida em tigelas e colheres, e ossos eram transformados em agulhas para costurar roupas quentes com peles de animais. Essas ferramentas, embora simples no design, eram uma prova de sua engenhosidade e adaptabilidade. Conforme o sol mergulhava no horizonte e o fogo crepitava na caverna, era a hora da história. Reunidos ao redor das chamas, os homens das cavernas compartilhavam contos de seus ancestrais, mitos que explicavam o mundo ao seu redor e lendas de bravura e astúcia. Contar histórias era mais do que apenas entretenimento. Era uma maneira de transmitir conhecimento, ensinar os jovens e preservar sua história. Essas histórias, contadas e recontadas através de gerações, teciam a trama de sua comunidade, conectando-os ao seu passado e moldando sua compreensão do mundo. Seção 8. A linguagem das cavernas. As paredes das cavernas guardavam mais do que apenas histórias. Elas eram telas para algumas das primeiras formas de arte da humanidade. Usando pigmentos feitos de frutas amassadas, carvão e ocre, os homens das cavernas pintavam cenas de suas vidas. Imagens de bisões em disparada, veados saltando e as figuras imponentes de mamutes adornavam as paredes das cavernas. Essas pinturas não eram meras decorações, eram uma forma de comunicação, de se expressar e talvez até de influenciar os espíritos que acreditavam habitar o mundo ao seu redor. Seção 9. Um legado gravado na pedra. A era dos homens das cavernas pode ter acabado há muito tempo, mas seu legado continua vivo. As ferramentas que eles criaram, a arte que eles produziram e as histórias que eles contaram nos fornecem um vislumbre da vida de nossos ancestrais. Eles nos lembram de nossa jornada humana compartilhada, de nossa capacidade de inovação e do poder duradouro da comunidade e da narração de histórias. Ao contemplarmos as imagens desbotadas nas paredes das cavernas, somos lembrados de que estamos conectados a esses primeiros humanos, não apenas pelo sangue, mas pela centelha compartilhada da humanidade que brilha dentro de todos nós.